assuntos, os gastos dos Correios com patrocínio de eventos dispararam na atual gestão durante o governo Lula, liderada pelo presidente Fabiano Silva dos Santos. Saíram de uma média de R$430 mil ao ano de 2019 a 22 no governo Bolsonaro para R$34 milhões só em 2024. A estatal enfrenta problemas financeiros e deve ter o maior déficit da história neste ano. Até setembro eram R$2 bilhões de prejuízo. Dentre os patrocínios registrados em 2024 está o envio de R$600 mil à 36ª Feira Internacional do Livro, veja só, em Bogotá, na Colômbia, e o Festival Progressista de Música Pop Lollapalooza, em São Paulo. Na justificativa para enviar o dinheiro para um evento no exterior, os Correios disseram que o objetivo era ampliar o alcance e a visibilidade da marca. A empresa não opera na Colômbia. Passo essa para você já direto e reto. Silvio Navarro. É claro, eu imagino que a Colômbia esteja interessada em contratar o serviço dos Correios. Quem não imaginaria isso? Tão eficaz, né? Bom, ironia à parte, Adriana, nós passamos o ano de 2024 inteiro mostrando que os Correios é uma espécie de um paquiderme dentro da esplanada dos ministérios, né? É pesado, não entrega o serviço para o pagador de impostos e é aparelhado politicamente desde sempre, principalmente quando o PT está no poder. O PT, aliás, tem uma fixação pelo caixa dos Correios. Vamos lembrar que o mensalão, a gênese do mensalão é os Correios. Naquele maio de 2005, um sujeito chamado Maurício Marinho tem uma capa da Veja, que é publicada naquela época, uma foto muito emblemática de um diretor dos Correios colocando a mão assim, ó, no maço de dinheiro, R$3 mil. Imaginem vocês que R$3 mil naquela capa de 14 de maio de 2005 daria origem ao mensalão. Pois bem, ele era indicado pelo PTB, que naquela época era a cota dentro da esplanada do governo Lula 1 do Roberto Jefferson, na época Roberto Jefferson aliado do governo Lula. Ali você tem a gênese do mensalão. Por quê? Porque começam a investigar o que estava acontecendo dentro do governo e aí, pouco tempo depois dessa reportagem de capa da revista Veja, 14 de maio de 2005, em 6 de junho de 2005, logo depois a Folha de São Paulo estampa, era uma segunda-feira, uma manchete: o governo Lula pagava mensalão, diz Jefferson. E o Roberto Jefferson dá um primeiro depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, dizendo que eles queriam arrebentar o quarteirão, explodir o quarteirão e iam deixar o meu PTB lá dentro no meio. Roberto Jefferson depois diz: eu matei no peito, num discurso célebre da história do Congresso Nacional, né, que ele chama o PT de rato magro, porque quando vê o mel come até engordar e morrer, ou seja, rouba até o fim. E o Roberto Jefferson denuncia o que era o mensalão do PT. A partir dali, o novelo é gigantesco, Adriana. Eu não vou tomar todo o tempo do programa aqui lembrando essas histórias. Mas você tem a Skymaster, que era quem fazia o transporte aéreo dos Correios, que chega no Silvio Pereira, que era o secretário-geral, Silvio Pereira, secretário-geral do PT na época. Quando o Roberto Jefferson presta aquele depoimento, teve o primeiro e teve o segundo, já com o olho roxo, que a caixa que ele diz dos discos do Lupicínio Rodrigues caiu na cabeça dele, que ele fala Valdemar Costa Neto, Pedro Correia, Zé Dirceu, Silvinho Pereira, Skymaster, ali já sai a Skymaster. E os Correios a CPI do mensalão, ela chama-se CPI dos Correios. E até ela produzir o relatório um ano depois, em 2006, ela vai descobrir o rombo no Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Quem acha que o amor do PT pelo caixa dos Correios para no mensalão está enganado. Por quê? Lá em 2010, e aí, se a minha memória falhar agora, me desculpem, mas eu acho que é 11 de setembro de 2010, que eu lembro que é 11, 9, 10 nas datas, é outra reportagem célebre da revista Veja, que denuncia o filho da Erenice Guerra, funcionário da Dilma Rousseff. Ela foi chefe da Casa Civil, ele se chamava Israel, salvo engano, também com uma empresa que era MTA Aéreas, com fraude nos Correios. E aí também, não vou parar por aqui, mas só para dar uma pitadinha do amor do PT pelos Correios. Por que agora, no Lula 3, de novo, a gente vai pegar uma estatal deficitária, paquidérmica, repito, que o governo Jair Bolsonaro, pelas mãos da Secretaria de Estatização, Desburocratização do Paulo Guedes, tentou transformar os Correios em outra coisa? Porque os Correios resolvem colocar dinheiro na mão de artistas, de shows, de eventos para lá e acolá? Fica a pergunta para vocês. Está bastante claro onde tem essa fumaça, que tem fogo, Ana, já que o governo atual gosta de comparações com o governo anterior. Está aí na tela. A média dos patrocínios dos Correios sob Bolsonaro era de R$430 mil. Com Lula, olha o pulo, 34 milhões, Ana.
Não só isso, né, Adriana? A Lei Rouanet também, as torneiras que foram fechadas protegendo o dinheiro público na administração do presidente Bolsonaro, elas foram escancaradas agora com o governo Lula. Mas isso não é uma coisa nova. Como o Silvio brilhantemente colocou, desenhou, né, para todos nós, porque o passado, até o Augusto que fala, no Brasil até o passado é incerto. É bom, né, que nós temos aqui a enciclopédia dentro da cabeça do Silvio, porque nós temos que repetir o tempo todo. Quantas pessoas hoje, de 20 e poucos anos, que não têm ciência do que aconteceu nos outros governos petistas, com Lula, com a Dilma? Então a gente tem que repetir. E dentro dessa esfera desses patrocínios que dispararam dos Correios, né, e até financiamento em evento na Colômbia, isso também não é uma coisa nova, Adriana. O próprio Banco do Brasil, na época em que eu era atleta, Lula era presidente, também era uma farra. Só que nessa farra, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, lá em cima havia patrocínios bem rechonchudos, digamos assim, e quando chegava lá embaixo, lá no final da pirâmide no atleta, o patrocínio era desse tamanho. Núcleo US 27.